Oi, Goulart. Oi, mãe, tudo bem? Boa noite. Só esperando o Márcio entrar aqui na nossa live. Altair também, presente nessa quarta-feira. Que frio, hein, pessoal? Tá frio demais. Oi, Anjinha, tudo bem? Oi, Nath. Sejam bem-vindas também nessa noite de quarta-feira. Dia 1º de julho, né, pessoal? Já estamos aí iniciando mais um mês nesta noite de quarta-feira. Tudo bem, Nath? Tudo certinho? Maravilha, pessoal. E aí o Trigo entrou. Ah, Trigo. Bora lá então conversar, né? Agora é o momento mais esperado, um dos maiores e conceituados diretores, Boa Ladies noite. and Gentlemen, é ele, Beleza, Vinícius. Márcio Trigo de Loureiro. Exatamente. Nome completo, né, pô? Rodrigo, antes de tudo, tá frio aí no Rio de Janeiro? Cara, pro carioca tá virando, né? Tá. Mas pro Rio aqui faz 18 graus, ninguém já põe um casaco de couro, bota e pô, já põe cachecol, luva. Então, assim, pô. Aqui como eu moro perto da praia também, a Marizia, ela traz um frescor também. Aí já Aham. coloquei um casaco aqui só para. Mas tô de casaco de bermuda, né? Então tá tranquilo. Continuo carioca. É, é tipo assim, metade pneumonia, metade tô indo pro Rio, pra praia, né? Mais ou menos assim. Exatamente, é isso aí, né? Não pode perder o espírito carioca, né? Verdade. Ô, Márcio, primeiro de tudo, eu agradeço. Você que é um dos mais conceituados diretores, músico, escritor, bate escanteio, cabeceia na área do Botafogo. Enfim, é um cara que só dá bola dentro da área aí das artes cênicas. E seja bem-vindo. Eu criei um nome super criativo, Entre Insta, e você é o meu segundo convidado. O primeiro foi o Blanche, do Cogumelo Plutão. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, né, disponibilidade. Eu sei que você está sendo muito procurado aí para estar fazendo as lives. Não, bacana, eu agradeço também. É bom, é sempre bom, né? Conversar, falar sobre, né? Falar, passar a experiência. Eu gosto muito disso, porque tem esse meu lado meio professoral também, que faz parte da minha vida, né? Que é legal conversar e saber, e conhecer novas pessoas, conhecer as pessoas me conhecerem também. Então, eu acho que vai sempre válido conversar e para pessoas novas, para pessoas que não me conhecem, né? E saber um pouquinho, né? Que eu puder passar de experiência também vai ser legal. Não, com certeza. Eu sou adepto à troca de experiências, Márcio. Eu acho que é importante, acho que todo mundo tem que aprender com todo mundo. Ninguém sabe nada, e aí a gente ainda parte Exatamente. dessas sem saber tudo, não é verdade? Exatamente. Isso que eu falo para todo mundo que me procura, né? Dos meus direcionamentos artísticos, das minhas aulas, assim, você nunca sabe tudo, né? Tá sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo também. Estou sempre buscando coisas novas, estou sempre buscando ler muito, né? Fazer, até eu faço aulas, né? Assim, é bacana, é bom, né? Conhecer novas pessoas, novas experiências, né? Isso é bom para tudo, para qualquer pessoa, para qualquer carreira, para qualquer um médico, por exemplo, o médico não para, não pode parar, né? O tempo inteiro o médico tem que saber, porque novas descobertas são feitas, porra, quase semanalmente. Então, pro ator, para nossa área artística também, né? É a mesma coisa, você tem que estar sempre antenado às coisas novas, às novas linguagens, às novas, né? Eu busco muito isso e eu acho que todo mundo tem que buscar. Com certeza. Eu tava obviamente, além de ator, eu sou jornalista e gosto muito de saber histórias, né? Eu acho que a gente aprende estudando a história das pessoas. O Márcio Trigo de Loureiro. Na sua biografia, fala um pouco da sua iniciação dentro das artes. Agora, o que me intrigou é você criança
fazendo espetáculos, show, exposições artísticas para a família. Quem que incentivou você? Cara, Como que foi? é uma coisa nata de mim. Na minha família não tinha ninguém. Ninguém tinha essa veia artística, né? Talvez meu pai, no fundo, lá no âmago dele, ele tinha uma veia, porque ele gostaria de ser pintor, né? Mas assim, lá em casa, tenho 3 irmãos mais velhos. Um é engenheiro, uma psicanalista, outro economista. Então não tem nada a ver, né? E assim, na verdade, assim, eu fiz faculdade de arquitetura, né, por cima, né? Mas assim, em casa, eu pegava meus amigos e a gente fazia peça de teatro, a gente fazia show de rock, a gente fazia exposições. Aí na exposição que era legal, porque assim, eu botava a família inteira para fazer exposição. Meu pai pintava, minha irmã pintava, a gente fazia em casa, e com o preço dos quadros e tudo, né? Esse vale, porra, né? E a família toda, os meus tios, meus primos, iam lá e compravam os quadros. Pô, então era muito legal, né? E assim, engraçado, assim, também tinha uma coisa que eu escrevia, um jornal da família também, com fofocas, com não sei o que mais, enfim. Aí não sei por que cargas d'água, eu fui fazer faculdade de arquitetura, né? Eu acho que foi muito por causa do meu pai, porque o meu pai tinha essa coisa do pintor, né, meio retraído. Ele gostava muito. Ele é dos caras mais entusiastas das exposições que eu fazia em casa. Ele é dos mais entusiastas, porque ele pintava, né? E ficava querendo saber quem comprou o quadro de quem comprou o quadro dele, né? Então, acho que ele embutiu essa coisa de eu fazer arquitetura. Mas, assim, nunca trabalhei com isso, nunca, né? Enfim, foi só para sanar a vontade dele, né? Eu vou falar um nome aqui. Eu vou falar um nome aqui, talvez você conheça bem e com certeza faz parte da tua vida. Eu não sei qual que é a sua relação com ela, mas a Louise Cardoso talvez tenha um papel fundamental, digamos, profissionalmente, isso na época do Colégio São Fernando, correto? Exatamente. Qual a importância dela na tua vida, Trigo? Total, total. Ela que me fez gostar de fazer teatro, né? Eu era um cara muito tímido, como sou ainda, né? Sou muito tímido, né? Mas na época da adolescência eu era muito mais, eu não falava quase com as pessoas, né? Então eu tinha uma namorada que a Luísa começou a dar aula de teatro no colégio, depois do tempo normal, né? E aí eu não queria fazer teatro. Para mim, teatro não era, teatro. Eu gostava de futebol, né? 13 anos de idade, não queria, né? Mas a minha namorada queria fazer teatro, aí eu fui fazer teatro com a Luísa. E ali começou a me despertar uma coisa. Eu consegui conhecer um outro Márcio que eu não conhecia, que era uma coisa. Em cima do palco eu era mais extrovertido. Eu criava personagem, era criativo, criava cenas, não sei o quê. E a Luísa, para mim. Aí eu fiquei fascinado com o teatro, com a Luísa. Aí a Luísa parou de dar aula no São Fernando, mas ela dava aula no tablado. Né? Aí, eu fui com um amigo meu, fomos pro tablado, né? O Teatro Tablado, que é um teatro aqui no Rio de Janeiro, que é formador de vários atores, várias atrizes, né? Que vocês conhecem aí, que fizeram tablado, né? É uma escola assim, não é uma escola programática, ela não é uma escola, é um curso livre, cada um tem aula de improvisação, não tem um programa, não tem, né? Cada um com o seu professor, e eu fui buscar a Luísa para fazer aula com ela. Só que, quando eu cheguei no tablado, a turma da Luísa estava fechada já, não tinha mais aluno. Aí eu fui fazer aula com Carlos Wilson Damião, que é um cara também muito falecido e saudoso Damião, e lançou muita gente legal da turma dele, lançou Malu Mader, lançou Maurício Matar, lançou Felipe Camargo, Alexandre Frota, todos fizeram aula com o Damião. Eu fui fazer aula com o Damião também. Mas, assim, no ano seguinte, a Luísa abriu vaga e eu voltei a fazer aula com a Luísa. Foi muito legal, conheci pessoas bem bacanas. E o tablado, para mim, foi uma escola sensacional de teatro, onde eu conheci pessoas maravilhosas, né? E começou toda a minha carreira ali, no tablado. E começou tudo começou com a Luísa. E é interessante, né? Todo artista. Eu comecei aos 15 com teatro forçado.
eu também era do futebol, né, de jogar bola, esportista. E eu lembro até hoje o nome da professora, Gislaine, e ela falou para mim de língua portuguesa, ô, Trigo. Ela falou assim, não, tudo bem, você quer passar e não quer ficar de janeiro? Tá tudo certo. É só você fazer um espetáculo. Sabe aqueles espetáculos de escola, de drogas, gravidez na adolescência e tal? E a minha iniciação foi essa, foi subir no palco com raiva, mas ao mesmo tempo aquilo mexeu comigo. Porque quando as pessoas aplaudiram, eu brinco dizendo que aquilo ali para mim foi transformador, né? Eu acredito que para você também, né? Porque teatro, a gente sabe, né, Trigo, que diferente, obviamente, da televisão, ele é mágico, né? Você entra num estado espiritual, um estado de comunhão que só quem é ator sabe, né? Exatamente. Quem faz teatro sabe, né? Exatamente. É uma energia inexplicável, né? É algo assim que só para quem está lá mesmo, né? Vivendo aquilo, aquele momento, aquela comunhão, que sente toda essa energia, né, Trigo? Exatamente, isso aí. Ô, Trigo, agora me diz uma coisa, de ator, eu estava lendo que o seu primeiro contrato com a Rede Globo de televisão foi em 1992, correto? Para fazer a direção do Cacete e Planeta, é isso? E, na verdade, meu primeiro contrato com a Globo, que ninguém nos ouça, foi em 86, 87, que o Ricardo Horton me chamou como ator para fazer um personagem na novela Corpo e Alma. E ele era assistente de direção, que o Denis Carvalho dirigia. Foi o meu primeiro contrato, o primeiro crachá da Globo que eu tive foi como ator, né? Mas não fiz nada, era um elenco de apoio ali, não consegui, né? E como ator eu sempre fui muito canastrão, né? Muito, muito. Quando me via em cena, quando me via na tela, via as minhas expressões, eu falei, caramba, como eu sou canastrão, né? Todo mundo contido eu com um olhar, assim, uma coisa, né? Enfim. Mas aí, assim, passou, fui, né? Não passo tudo. E em 92, o Zé Lavini, que era um amigo meu, que era de um grupo de teatro que a gente fez lá no Tablado, chamado Mães e Manias, e nesse grupo tinha André Beltrão, Débora Bloch, Pedro Cardoso, tinha Chico Dias, tinha um grupo bem bacana, bem, né? A gente fez um sucesso bem bacana nos anos 80, aqui no Rio e em São Paulo também. E a gente criar o Circo Voador, né? E o Zé tinha entrado para a Globo, o Guel Arraes chamou o Zé para fazer Armação Ilimitada, né? Que o André fazia também. E aí, logo depois, ele fez TV Pirata. No TV Pirata, ele conseguiu juntar o pessoal do Caceta, da Caceta Popular com o pessoal do Planeta Diário, né? Juntaram eles, começaram a escrever para o teatro do TV Pirata, e de lá fizeram um programa chamado Dores para Maiores, que não deu muito certo, e em seguida fizeram Cacete Planeta Urgente. E o Zé, que era meu amigo lá no Mães e Manias, um cara que a gente sempre dirigia junto, fazia coisas juntos, o cara me chamou para fazer Cacete Planeta Urgente, e foi assim que eu entrei como diretor na Globo, fazendo Cacete Planeta Urgente em 92. E foi uma experiência maravilhosa, foi muito bacana, né? Porque também eu vinha de teatro, né? Eu nunca tinha feito televisão, eu nunca fiz faculdade de televisão, nunca fiz faculdade, né? Então, eu aprendi isso tudo empiricamente, fui fazendo, né? E lá no Cacete Planeta, assim, o bom é que eles também não sabiam fazer, não sabiam fazer televisão, né? Os Cacetas, eles vieram, o Hélio de la Penha, o Marcelo Madureira, eles vieram da faculdade de engenharia, Beto, vieram da faculdade de engenharia, já o Bussunda veio da faculdade de comunicação, então eles também não sabiam muito fazer televisão, então foi legal que assim, fui aprendendo com eles, né? E na verdade quando começava a gravar, gravava como se fosse teatro, né? Não tinha plano e contraplano para mim, era tudo meio chapado, né, no geral, depois eu fechava e aos poucos, estudando pra caramba, né? Porra, estudando muito edição, né?
eu fui aprendendo, né, essas coisas de o plano, contraplano, eixo, né, essa coisa toda que a gente tem que saber, né? E eu aprendi na marra, aprendi fazendo, né? Que foi muito legal. Uma experiência maravilhosa. Agradeço até hoje ao Zé Zalavini, por ter me chamado, e os Cacetas por terem paciência de ter aturado, né? E eles também a mim, porque eu aturado a eles também, né? Porque, porra... mas foi muito, muito divertido, era muito bacana fazer Cacetas, era muito bacana, era muito legal. E é interessante, a gente faz um estudo da televisão brasileira, de várias as entrevistas do Caceta, vamos falar de Caceta, até porque o Caceta, ele tinha um formato, você como diretor, obviamente tudo passava pela tua mão, pelo crivo dos roteiros, né, do briefing. Eu fico imaginando o quanto era falar de política, falar de temas, entre aspas, polêmicos, em TV aberta, dentro de uma das maiores emissoras do mundo, e de uma forma de humor que o Brasil não estava acostumado. Eu até fiz os estudos e assim, vocês levaram bastante porrada também, né? Foi bastante difícil, né? Assim, e legal que foi assim, que o Boni, na época, né, ele deu abertura para a gente fazer isso. Na época, a gente pegou a época do impeachment do Collor, né? Assim, dos caras pintadas, né? Assim, e foi muito interessante uma parte da história, você conta que eu estava lá, eu vivi isso, e aí a gente saía nas passeatas com os caras pintados, e a gente perguntava, a Bussunda lá perguntava, vem cá, você tá aqui pra quê? Pra derrubar o Collor ou pra pegar a menininha? Aí os caras falavam, pra pegar a menininha, porra, tava cagando pra porra, cara pintada, né, cara? Mas acabando assim, aí junto a isso, tinham vários quadros criticando, ironizando o governo, né? Uma coisa muito, né? E eu acho que o Caceta teve um papel ali nesse impeachment do Collor, teve um papel assim, porque era o único programa que falava sobre isso abertamente, né? E os Cacetas foram precursores de Pânico, CQC, os caras lá atrás já falavam, fazia assim, era como é que é? O jornalismo mentira e o humorismo verdade, né? Então, assim, lá eles faziam isso, né? Eles brincavam com essas coisas, com o cotidiano, com a política, né? E teve fora isso, né? Teve uma passagem que foi icônica, que eles estavam fazendo a Copa de 94, eu acho. Que é completamente politicamente incorreto que eu vou falar isso agora, tá? Mas na época, pô, funcionou e eu fiquei abismado de ter funcionado isso, né? Porque estavam lá nos Estados Unidos, na Copa 94, e entraram, aí iam na concentração sei lá, da Nigéria, ou Camarões, sei lá. Aí quando eles abrem a porta, fica tudo preto. Aqui estou aqui com o cara, com o jogador, não sei o quê. Isso no Jornal Nacional, porque eles tinham um drop no Jornal Nacional. Então o Jornal Nacional, durante 2 minutos, ficou a tela preta, e só eles falando. Falei, caraca, que loucura que a gente está fazendo aqui, né? Como é que deixaram passar isso, né, cara? E passou, e foi, cara, né? Na época, genial. Hoje, obviamente, é politicamente incorreto total, né? Mas na época, só o fato de deixar o Jornal Nacional com uma tela preta, né? Assim, isso foi naquela época, né, 1994, foi acho que um marco, né? Assim, os caras ousavam muito, né? E a gente ia, e a Globo dava corda pra gente, então a gente ia fazer. Teve uma vez que, pô, eu fui para Brasília com o Reinaldo para gravar, ele fazia o Devagar Franco, né? Na época do Itamar Franco. Uhum. E assim, aí a gente queria entrar no Palácio do Planalto. Aí ele com uma sacolinha de compras, né? Aquela coisa dele, sacolinha de compras, né? E a gente, assim, eu falei pro câmera assim, o negócio é o seguinte, a gente vai tentar entrar, vai tentar subir a rampa do Planalto. Se vier lá os Dragões da Independência, você me dá a fita que eu guardo, né? E assim vão querer a fita, né? Aí fomos lá, eu, ele e só eu e ele. A produção toda lá embora, fora, né? Foi eu, o Reinaldo e o câmera. Aí ele foi subindo. Aí vieram 2 Dragões da Independência ali. Aí ele falou, não, sou moço, eu moro aqui, fui comprar pão de queijo, tô chegando na minha casa, eu trabalho aqui, pô, eu sou presidente, não sei o que. Aí quando começou a aparecer mais, o cara, o câmera me deu a fita, eu guardei a fita, ele botou outra fita lá.
Aí, não pode, me dar a fita, não sei o quê. Aí pegaram a fita que não tinha nada, a fita gravada estava comigo. Mas, pô, era quase como uma guerrilha, né? E era muito bacana. Era ousado pra caramba. E foi bastante divertido. E eu acredito que literalmente quebrou paradigmas por conta disso, né? De falar de assuntos que não tinha internet de banda larga. Eu não sei se vocês trabalhavam, era Betacam na época? Era beta. Era beta. Para quem não conhece a beta é o seguinte, ela deu um probleminha na fita, dá picote, dá problema no áudio. Famoso dropout. Dropout, aí você vai e faz a colagem, entre out, eu falo porque eu editei na Globo, eu fui editor também, eu trabalhei com beta. E eu fico imaginando assim o tanto que vocês se divertiram você contando essa história, tipo, agora vou contar outro caso que foi também icônico, assim, esse foi também completamente surreal, cara. Aí a gente foi fazer uma matéria em Copacabana, era um caminhão baú, né, assim, mas o caminhão baú, assim, eu falei assim, vamos chegar na hora, vai dar merda, que isso aí vai dar merda, então vamos segurar a onda, vai dar merda. Aí tinha o caminhão baú, a gente tinha tudo tapado, assim, só vai abrir o caminhão baú, a lona que estava na parte de trás da carga, né? Na hora que eu falar, a gente sai para gravar. Cara, na hora que a gente tirou a lona, né? Tava escrito assim, maconha, entrega rápida. Aí a matéria era o Reinaldo perguntando, olha, vem cá, onde é que fica a ladeira Tabajara, que eu tenho que fazer uma encomenda aqui, eu tenho que entregar. Mas, bicho, na hora que a gente abriu a maconha entrega rápida, apareceu Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Municipal, Polícia... Caraca, todo... Aí foi foda, porque pra falar que aquilo ali era uma brincadeira, não, estamos fazendo apologia às drogas, não sei o que mais, papapá. Aí foi saindo todo mundo. Aos pouquinhos fomos convencendo, e os últimos a serem convencidos foi a Polícia Militar, que ficou lá um tempo. A Polícia Federal foi bacana, foram 2 garotões lá que, chegaram, viram tudo, bacana, legal. Só põe cobre aí, porque, não entenderam, né? Não é legal, não é legal. Não é legal só fazendo isso, né? Mas para você ver como é que é o nível de ousadia que tinha, né, o Caceta, né? Era muito bacana, você sair para gravar Caceta era uma incógnita sempre. Você não sabia o que encontrar, né? Eu acho que... Vocês tinham brifado, ô Trigo? Ou era muito no improviso? Não. Eles não tinham essa coisa de improviso. Por quê? Porque eles não eram atores. Eles eram roteiristas, né? Então, muito das perguntas, eles tinham respostas já pré-programada para cada tinha resposta, não tinha um retruque programado para cada resposta que davam para eles, né? Se fosse sim, eles tinham uma resposta. Se fosse não, tinha outra resposta. Se fosse talvez, tinha outra resposta. Então era muito pensado, muito elaborada a coisa. Não era... obviamente, algum improviso, claro, com uma sacanagem, ainda mais assim, o Bussunda, que era muito debochado, ele era muito, né? Mas praticamente seguia a risco o roteiro ali, né? Da pergunta e resposta. Mas era muito bacana. E assim, inusitado era as ocasiões, eram as situações. Fomos gravar também na Praia de Grumari, uma praia de nudismo, era uma matéria sobre nudismo. Então, todo mundo pelado. Só que a Praia de Grumari era a única praia assim, que na época, que hoje é uma praia de nudismo aqui no Rio, a praia de Grumari não, esqueci o nome, fica encostado, esqueci o nome. Do lado de Grumari, no finalzinho de Grumari é uma praia de nudismo, mas na época estava uma celeuma, se podia ter nudismo, se não podia ter nudismo, podia, e a gente fez ali, né? E justamente ali era o único lugar que estava vigiado, porque não podia ter ali. Então, caramba, tô gravando, todo mundo lá, todo mundo pelado, gravando, não sei o quê, assim, aí chega, um policial nas minhas costas, assim, bate. Aí, você tá preso. Oi? Preso por quê? Não, porque você está fazendo uma coisa que não pode, aqui não pode ter nudismo, não sei o quê, papá. Falei, mas, meu Deus! Aí eu fiquei perguntando para a produção, gente, a gente sai para gravar com segurança,
O cara de segurança deixa o policial chegar para mim, bater nas minhas costas, e eu tô gravando aqui. Caramba, tive para delegacia. Fui, pô, caraca. Pelado com a mão no bolso sendo preso, Frigo. Exatamente, para explicar que aquilo lá, não, pô, esse é um programa, nada, ele não vai mostrar, isso não vai mostrar nada, vai ter tarja, vai ter, pô. Cara, foi. Mas era sempre uma surpresa, né? E era bem bacana. Eu gosto desses desafios. Ainda hoje eu gosto de desafios, né? E televisão tem muito disso também, né? Televisão tem muito dessa coisa. Você não é que nem cinema, né? Cinema você faz uma coisa mais você tem o seu nível de erro é menor do que a televisão. Televisão você vai, você não tem como fazer uma visita antes da locação, porque é tudo muito rápido, né? Então, no cinema não, você faz a visita à locação, vê tudo, vê o sol, vê, pá, isso aqui é o diretor de fotografia, vê como é que a coisa funciona, pá. Na televisão, não. Na televisão, você vê na foto, tá valendo. Chega na hora, você... Não é nada daquilo que você viu, né? Enfim. E é bem mais guerrilha, né? Isso é muito bacana. Eu acho muito bacana, né? Essa guerrilha. Isso me fez ter também esse jogo de cintura com tudo, até no cinema também. Né? Quando alguma coisa não acontece, a gente tá chovendo pra caramba, pô, vamos fazer aqui, chuta pra lá, não mostra a chuva, mostra pra cá, o cara do áudio põe um toldo ali para não ser barulho de chuva, e vamos embora. É muito louco, né? Assim, a gente que tá no meio, Trigo, eu gosto muito do backstage, né? Porque eu acho que por isso que a TV é mágica, né? Porque acontece tanta coisa, assim, tanto improviso com o real, né? Porque é mágico, mas você tá trabalhando com o real ali, aquilo que está vivo. E você tentar canalizar aquilo para uma certa perfeição, como por exemplo o cinema, né? É um tanto que difícil, né? Você, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, de chuva, tecnicamente dizendo, você pega um boom, por exemplo, para você canalizar o som, né? Que seja em 60 graus, você não quer pegar do nada, passa um passarinho, passa uma buzina, regrava de novo, erra o texto, aí daqui a pouco literalmente, por isso que às vezes as pessoas não entendem que de repente uma cena de 1 minuto às vezes pode demorar 1h30, 2 horas, é muito trabalho. Isso, é muito trabalho, muita coisa, muita interferência externa, né? Não só o trabalho do ator, mas é o som, é a luz, é o sol, muita... Quando você está para gravar em externo especialmente, né? Você trabalha com imponderável, né? Com isso tudo, com vento, né? Com o ator esquecendo o texto, com o barulho. Agora, por exemplo, a moto que passando aqui. Se tivesse na gravação, teria que cortar tudo, porque na moto, né? Enfim. Mas isso faz parte, né? No cinema também é a mesma coisa, isso, né? Qual que é a tua relação? Se eu não me engano, foi em 1993, coladinha ali com a Caceta, a participação sua com os Trapalhões, correto? Sim, foi junto com a Caceta, né? Nessa época, o Zé Lavini, né, que era o diretor-geral do Caceta, ele foi convidado para fazer os Trapalhões. E ele me levou também, fui fazer também com ele os Trapalhões. E a gente fez junto, porque na época o Caceta era um programa mensal. Né? Ele dividia as terças-feiras com a Regina Casé, terça nobre, mais um programa, sei lá, de música. Então, cara, a gente fazia um programa de 40 minutos em um mês. Então era tranquilaço de fazer, né? A gente fazia, viajava, fazia o programa, né? E sobrava tempo, né? E o Renato e o Mussum e o Dedé também gravavam 2 ou 3 vezes por semana no máximo, né? 2 ou 3 vezes no máximo, então dava para conciliar. Então a gente fez durante um ano os Trapalhões e foi muito legal. Foi também uma experiência, única, conhecer o Renato, conhecer o Mussum, conhecer o Dedé, né? O Dedé até hoje é meu amigo, levei ele para fazer treme-treme agora, ano passado, no Multishow, né? O Mussum, infelizmente, o Mussum, infelizmente, foi logo depois, logo no ano seguinte ele veio a falecer, né? Mas o Mussum é um cara que, além de um
Opa, voltou. Voltou. O Mussum, além de um comediante incrível, ele era um grande ator, grande ator. Só que o Mussum tinha aquela coisa dele, ele era meio simplório, né? Então ele tendo o mé dele, tendo lá o churrasquinho, ele ia levando, ia fazendo e não tinha muito o horizonte dele ali era isso, a felicidade dele era essa. Então, mas ele poderia ser um dos maiores atores, não de comédia. Ele era um cara que tinha muito talento. Ele veio do samba, né? Demônios da Garoa. Não, originais do samba. Originais do samba, perdão, exatamente. Exato, e aí, pô, foi um prazer enorme ter conhecido eles, assim, tá? E agora o Renato, eu tive a notícia que ontem, né, sei lá, saiu da Globo também, né, não sei se foi ontem, mas eu soube disso ontem, né, e depois de ter quantos anos o Renato não tá mais na Globo, fiquei até meio chocado com isso. Porque a relação dos Trapalhões é bem antiga na televisão, né, eles começaram em outra emissora, as pessoas... Eu acho que foi, não sei se era na Tupi, né, não sei. Foi na Tupi, se eu não me engano, era só o Renato e o Dedé. E depois de um tempo, quando a Globo fez o convite, que ele conseguiu, ele falou, eu preciso de mais alguém e tal, onde foi que encontrou o Zacarias, que trabalhava em rádio, e o musicista, no caso, o Mussum, e tanto é que o convite do Mussum, que eu acho que é incrível, né? Um cara sambista, da noite, carioca, da gema, tipo, ator, comediante, e encaixou assim perfeitamente. Eu acho que o segredo e o sucesso dos Trapalhões é aquilo. Eu acho que é simples, ingênuo, e você que teve a oportunidade, a honra de trabalhar, sentia isso, né? E tem outra coisa também, né? Assim, era ingênuo, era assim, mas também hoje é completamente politicamente correto, né? Eles, né? Era um bebum que só falava de... Isso era um programa para criança, né? Era um bebum que só falava de média, cerveja, não sei o quê. Era um pessoal, né? Né? Meio, né? Afetado, né? Era o Paraíba, que veio lá do Nordeste, né? Que dava a volta em todo mundo, né? Então, hoje em dia, isso não daria certo, né? Seria completamente massacrado, né? Não teria isso, sim. Estou falando isso porque é um programa para criança, né? Assim, aí hoje todo mundo entraria. Enfim, eu acho certo isso, né? Não acho legal hoje, né? Depois, com a cabeça de hoje, isso, né? O personagem do Mussum que só falava de bebida, né? Não é por causa disso que, acho que, sei lá, também já não sei. Que as crianças viraram alcoólatras porque viam o Mussum bebendo, é uma bobagem também. Eu queria falar que os caras falam, esses caras matam porque veem filmes de violência. Isso é bobagem. Não... Eu acho que a gente está num ponto, vamos falar artisticamente, até para não entrar em polêmica, que as pessoas, eu acho que misturaram muito os sentimentos. Eu acho que falta canalizar um pouco o sentimento, né? Eu sempre digo que se você mistura a razão e a paixão, sempre vai dar guerra. É um sinônimo de guerra. E eu acredito que isso, para a gente que mexe com arte, com comédia, para quem escreve roteiro, você fica catando milho, porque você não sabe o que você pode e o que não pode, mas não porque está errado ou está certo, porque isso é subjetivo também, mas por uma questão é difícil, como você mesmo falou, é difícil até de explicar. Eu acho que espero que um dia isso melhore, porque, claro, que tudo tem limite, né? Tudo na vida tem limite. Mas para a gente que faz a arte, a comédia, como você bem lembrou dos Trapalhões, é difícil, né? É você ficar catando milho e tentar, ao mesmo tempo, espremer do ator aquilo, né? Fica complexo e difícil, né? Fica bem difícil, né? Assim, e se você vê também, né? Eu fiz o Sítio também, né? Hoje, Monteiro Lobato é um cara que é completamente fora fora do politicamente correto, né? Eu fiz um episódio, como é que a tia Anastácia era uma nega, era uma crioula, ele falava isso, né? Fiz um episódio que era as caçadas de Pedrinho,
em que o Pedrinho estava caçando uma onça, né? Então, assim, são coisas que naquela época, quando ele escreveu, lá em 1920 e poucos, né? 30 e poucos, sei lá, era uma... mas hoje... mas, assim, você também censurar isso, né? Que foi escrito há tanto tempo atrás, isso é uma idiotice, né? Porque você vai... aquilo ali é um retrato de uma época, né? Você não pode mudar aquilo, né? Teve uma época que foi isso, né? Tentaram censurar um livro do Lobato e, obviamente, ninguém caiu em cima também, porque não pode isso. Senão você vai pasteurizar tudo. Tudo vai ser uma mesma coisa. Você não vai passar pelas etapas, você não vai entender também as etapas pela que a humanidade passou para chegar onde está chegando agora, gente, né? Aí, para a gente ter hoje esse raciocínio, para a gente ter hoje essa visão de mundo, porque muita gente passou ali, deu com os burros na água, foi escrevendo, e hoje nós temos essa conscientização mais abrangente, mais plural, mais aberta, né? Mas, assim, se você negar isso, você negar, por exemplo, os Trapalhões daquela época, né? Você negar é uma idiotice total, porque aquilo ali é fruto de um tempo, de uma época, né? E, assim, durante até uma ditadura militar, né? Foi uma coisa, né, que quando eles começaram. Então, foi revolucionário, né? Do seu jeito foi revolucionário, né? Enfim. Sim, exatamente. E é interessante que também você meio que, como que eu posso dizer, você meio que desliza por algumas vertentes, né, quando o assunto é TV. Por exemplo, a gente falou do Cacete Planeta, que era num horário mais tarde, para adultos, aquela coisa toda. A gente falou dos Trapalhões, que já cai numa idade de 0 a 100, porque não tinha contexto. Aí a gente fala pelo menos fez parte da minha infância, que foram 2 programas que eu assisti, que é Bambu Luar, Angel Mix, né? E aí entra também, que eu acho que muita gente gosta e sente saudade, que é a TV Globinho, né? Então é muito louco essa nuance, né? Que é a nuance também da arte, artisticamente dizendo, né? Como que você difere esse, digamos, batimento cardíaco de cada emoção, de cada programa? Assim, eu acho que eu trabalho basicamente com humor, né? Assim, se você trabalhar com criança, você basicamente trabalha com humor também. Obviamente, tem outras coisas para você dizer para a criança, né? Mas, assim, eu acho que o nível, a vibe, é a mesma vibe, assim, do humor e né? Você tratar a pessoa, né, de uma maneira inteligente, de uma maneira mais soft também, né? Então, assim, eu na época que eu fazia com esse grupo, eu fazia muito teatro infantil, fiz muita peça infantil, escrevi 12 livros infantis. Então, assim, quando eu estava fazendo Caceta, o Ricardo Washington, mais uma vez, ele sabia da minha... Eu conheci o Ricardo há muito tempo, né? Desse meu lado, trabalhar com criança, e me chamou para fazer a programação infantil da TV Globo, junto com ele, né? Só que ele saiu logo. Aí quem entrou foi o Talma. E o Talma, porra, sensacional. O Talma foi o meu segundo mestrão, assim, cara que me alçou a condição de diretor-geral, deu na minha mão Bambu Luar, deu na minha mão Sítio, né? Ele dava ideias pra caramba, mas assim, ele ouvia muito, ele era muito, né? E aí eu fiquei durante 3 anos trabalhando na programação infantil da TV Globo, com TV Globinho, com Angel Mix, com Bambu Luar, com Sítio Capão Amarelo, e foi muito legal, muito bacana. E até hoje trabalho com criança, e continuei fazendo isso na Globo, fiz acho que 4 ou 5 minisséries infantos juvenis na Globo, foi muito legal. E acabei não, né? 2 anos atrás fiz um programa que está hoje, tá na Netflix, mas que passou no SBT, passou na Disney Channel, chamado Z4, né? É um programa... Sim. Mas que, assim, que trabalha também com humor, né? Que, assim, descobri no Werner Schunemann, um ator que eu admirava pra caramba, um ator de humor também. Então, assim, o humor e o infanto juvenil tem uma vibe parecida, né? Assim, tem uma vibe
estão meio sintonizados, eu acho. E para mim é fácil, não é difícil foi fazer o filme que eu fiz, que é um drama, que é uma coisa mais, assim, para mim foi um desafio enorme fazer. Eu nunca tinha feito isso, né? E fiz o ano passado, e aí sim foi um desafio e eu tive que estudar muito para fazer uma coisa bacana. E o filme ficou muito legal. Pena que ia estrear agora, dia 16 de agosto, não sei agora quando vai estrear. O filme está pronto, mas não sei quando vai estrear. Você acha, falando de programas infantis, é claro que a gente vive em um momento onde a TV cabe na palma da mão. Mas você acha que a falta de programas infantis em TV aberta é por conta da demanda da internet em si? Não. A falta de programação infantil na TV aberta é uma questão comercial, né? Eu ouvi isso da boca de executivos da TV Globo, na época que eu fazia muito programa infantil na TV Globo. E depois dessa fase, o sítio, adaptei Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. Lindo! Fiz Pequeno Alquimista, que é um livro que eu escrevi, que eu fiz a minissérie. Fiz Claro Chuveiro do Tempo, que foi semifinalista do Emmy. Fiz O Relógio da Aventura, e o próprio Cara de Pau, né? E aí eu falando com... Aí eles tiraram da manhã, aos pouquinhos foi tirando, fatiando, e acabou a programação infantil, e falaram da minha... Eu queria propor mais coisas infantis, mas não, assim, na TV Globo, não comercialmente, porque não pode ter merchandising, não pode ter uma série de coisas que a TV aberta ganha com isso, né? Então eles fizeram um clube que era para canalizar essa programação infanto-juvenil, né? E acabou com a programação infantil na TV aberta. Só quem tem alguma coisa de programação infantil na TV aberta é o SBT, que ainda se mantém ali com alguma coisa, né? Mas eu sinceramente acho que as TVs abertas, como são concessão pública, né? Sem falar de política, isso não estou falando de agora, estou falando de uma coisa maior do que isso, né? Como concessão pública, eles deveriam ter a obrigação de ter pelo menos 10 ou 20% da sua programação para criança, né? Porque nem todo mundo tem acesso à TV a cabo, nem todo mundo tem acesso à TV, né, fechada. Então, assim, teria que ser obrigatório você fazer uma programação brasileira, genuína, né, para você mostrar para a população brasileira a cultura brasileira. Então você fica sempre pensando que no Natal tem neve, que Halloween é uma festa popular brasileira, e você não vê que aqui, né, não tem uma coisa do folclore brasileiro, não tem uma coisa né, que é riquíssimo, que é uma coisa, né? E mesmo assim, você falando do dia a dia, você sempre pensa naquela escola, quando você pensa numa escola, você pensa naquela escola americana, que tem todos aqueles containers, não, aqueles escaninhos, né, aquela coisa americana, né, de ter cheerleaders, né, não sei o que mais, é uma coisa que não é do nosso, né, nossa cultura é outra, né, então assim, as crianças começam a ser aculturadas por uma cultura que não é nossa, né? Até a Coreia já está entrando dentro da nossa cultura, né? Que é uma coisa, né? Do K-pop, né? Justamente. E a gente não tem não está mostrando nada para as crianças do que a gente faz, o que a gente é, como é que a gente é, como é que é a nossa pluralidade, como é que é, né? Então, eu acho, assim, se eu tivesse acesso a algum deputado, alguma coisa assim, eu proporia isso, de tentar ser uma coisa meio obrigatória, sei lá, né? Nem é uma coisa ditatorial, não, mas assim, faz parte, é uma concessão, você não está ali, né? Não é uma coisa particular. Isso lembra muito a cultura, né, Márcio? A cultura nos anos 90, para até sobreviver ali 2000, a cultura tirava literalmente leite de pedra, né? Você pega Castelo Rá-Tim-Bum, programas lindíssimos e com uma concepção artística
muito simplória, mas era lúdico, era criativo Sensacional, e rendia uma audiência absurda, assim, absurda. Né, a gente lembra de Cássio Escapim, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, a gente se remete a um contexto totalmente fora da realidade, é um menino de 100 anos, 1000 anos, né, exatamente. sabe? Cabe. Eu acredito que exatamente. Cabe na televisão. Eu acho também. E eu acho que, mas assim, desde que a programação infantil da manhã da Globo saiu, que botaram os programas mais para dona de casa, mais para quem está em casa, mais para um target mais elevado, né? Assim, a audiência não foi nunca mais foi a mesma, né? A gente chegou a dar no sítio, na estreia do sítio, a gente deu 17 pontos no Ibope. Uma coisa que nunca aconteceu na TV Globo. E quando eu saí do sítio, que foi 1 ano e meio depois que eu entrei, que a gente fez todas as histórias do Monteiro Lobato, né? A gente saiu e ainda estava dando 12, né? E aí, não sei porquê, foi uma briga lá de cachorro grande que eu nem me meti, mas a gente saiu e saímos do caceta, né? E aí foi, mas assim, quando acabou, do caceta não, do sítio, eu falei caceta. Mas quando entrou essa programação mais para adultos, né, nunca conseguiram mais entrar em 2 dígitos na audiência. Então, eu acho muito triste isso, né? Enfim, mas aí cada um com seu cada qual, eu não vou criticar, é isso aí, faz parte. É momento, né? Por exemplo, no caso dos caras de pau, com o Leandro Hassum, como que foi trabalhar com eles dois? Eles que vieram, que eles, na verdade, já tinham muito tempo de teatro, né? Carioca, um espetáculo bombou deles, né? Na época que caiu até na internet. E aí, do nada, transformar, digamos, 2 seguranças, né? 2 patetas ali, ficou muito metafórico, gordo e magro, né? De uma forma bem simples e também que deu um resultado muito bom para a Globo. Muito legal, foi. Eu tava então, assim, como eu estava fazendo muitos programas infantos juvenis ali no domingo, né? Era sempre no domingo, no horário de 1 hora, mais ou menos. Todas essas minisséries que eu fiz foi assim, né? Aí a Cláudia Souto me apresentou o Márcio Smelling e a gente fez um projeto deles fazerem um programa deles para apresentar para a TV Globo. Fomos lá. O Gustavo Mendes entrou, o Trigo. Gustavo tá aí? Gustavo, fala, pode entrar. Grande abraço aí, Gustavo. Gustavo, hoje tem o segundo episódio do Cilindró, onde ele estreou. Bombando, aí bombou. E hoje ele tá bombando também. O Gustavo tá arrasando com a doutora Laza Camburão, tá maravilhoso. O Gustavo é meu brother, eu gosto muito dele. Ô, Gustavo, conversa com o Trigo, conversa com o Gustavo aí pra gente conversar comigo também depois aí, hein? Com certeza. Mas como a gente estava dizendo, a questão dos caras de pau. Eu vi que vocês faziam bastante externa também, né? Então, assim, deixa eu falar. Aí a gente fez os caras de pau, só que da primeira temporada que a gente fez, que foi em 2007, 2008, eles queriam um programa de auditório. Aí fizemos um programa de auditório, mas com alguns esquetes. Não deu muito certo, porque foi uma coisa meio forçada ali, do Márcio com o Leandro. A gente fazia esquete gravado e fazia esquete também dentro do palco, ali com plateia e tudo. Não foi assim, né? Mas sentiu-se ali a possibilidade, com os esquetes que a gente fez fora, sentiu-se a possibilidade de ser uma coisa bacana fazer esses esquetes das externas, né? Que seria bacana. Aí, 2 anos depois, propuseram a gente fazer um programa só com as esquetes. E aí entramos. Aí foi em 2010, acho, 2009, 2010. E aí foi muito bacana. Aí é muito legal. Porque aí o Márcio, com uma equipe de redatores maravilhosos, né?
escreviam e a gente fazia lá, também fazia loucuras. Foi também outro programa que assim que era cada dia era uma coisa diferente, né? E era o Márcio e o Leandro ele não decorava texto também, né? Então assim Sério? ele chegava, na verdade ele decorava o texto na hora, né? Assim como o Gustavo faz. O Gustavo decora o texto na hora ali, ele não sabe de nada que vai acontecer, né? No dia ele vai dormir, não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, na hora, né? E o Leandro era muito assim também. O Leandro, ele chegava, o que a gente vai fazer hoje? Aí, eu e o Márcio explicavam para ele assim, hoje vai ser o português que vai chegar, e aí o papagaio não sei o que mais, e pá. Aí tá, aí o cara, tá bom, posso ler o texto, 2 minutos para ler o texto? Ele deu o texto, bacana, legal, legal. Aí, quando ele ia fazer o texto, ele falava o texto certinho, improvisava, ia até a Lua, ia até Marte, voltava para o Sul, voltava para não sei o quê. O Márcio ele se esporrando de rir e ele voltava na deixa, falava deixa certinha para o Márcio que você continuar a falar. Impressionante isso, né? O Gustavo faz muito disso também. O Gustavo também tem esse talento de sair do texto. Da linha de raciocínio, né? Linha de raciocínio, deixar o companheiro completamente perdido e voltar e dar para ele. Agora você fala o seu. Eu fiz o meu aqui, né? É muito legal, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E é difícil demais. Eu mesmo eu tenho dificuldade para decorar texto e eu acabo colocando uns cacos e... Enfim, aí eu esqueço, improviso algo, volto pro texto, mas enfim, no final dá tudo certo. Eu acho que o mais importante ali, eu não sei como que funciona isso dentro de uma grande emissora, até por conta do ego dos roteiristas de quem escreve. Mas eu acho que, não sei, talvez se manter o sentido da cena, eu acho que é o mais importante, né, Trigo? Exatamente. Ainda mais trabalhando com humor, é isso. Se você não tiver aberto à improvisação, se você não tiver aberto a essas coisas, essa quebra, né? Essa quebra que um ator faz com o outro também para desarmar o outro, né? Para dar aquela velha sacaneada no outro em cena. Isso é desde de Sai de Baixo, desde Trapalhões, né? As pessoas fazem, né? Os atores fazem isso, né? E é legal a gente mostrar isso, né? Só um minutinho, a Érica entrou também. Érica. Oi, Slama. Oi, Érica. Slama. Um grande abraço, Érica. Eu e Érica esperando o convite, mandei recado para ela aí, para a gente bater um papo também, falar sobre o mercado, hein? Espero você, hein, Érica. Vai lá, Érica, que é bacana. Eu e Érica estamos um trabalho bem bacana. Hoje passamos a tarde inteira fazendo um trabalho de direcionamento artístico, muito bacana. Ela tem muito contato, ela tem muita experiência, né, em casting, né? E a gente formou uma dupla bem legal. Eu e Érica estamos... Vamos aproveitar, deixa que a Érica está aí também. Como que funciona essa questão para quem vai assistir, porque obviamente depois vai ficar no IGVT, essa questão do casting é muito louca. Eu já participei de vários castings, eu até estou participando de 2 agora, aqui em Curitiba. Qual é o segredo de falar assim, não, esse é o ator que eu quero para o meu comercial, para o meu trabalho? Porque vocês que são diretores, né, os bookers, acabam, acho que, tendo dificuldade para encaixar no perfil aquela personagem, principalmente do teste. Tem 10 atores com o mesmo perfil, altura, cor, e aí, o que difere por uma boa escolha, Trigo? Na verdade, assim, eu vou te falar mais a parte de comercial, porque eu nunca fiz comercial, fiz até 2 comerciais, eu não tenho nem muita experiência com isso. Eu tenho experiência com dramaturgia, né? Difere, eu falo sempre assim, eu vejo sempre assim, e assim quando eu pego uma produtora de casting, que nem a Érica, que me entende, né? Ela vai eu quero uma pessoa que seja, eu dou uma referência para ela. A referência, é aquela menina que fez Breaking Bad e era namorada do cara. Eu quero uma pessoa mais ou menos assim. Ela vai e me mostra, e ela é foda, porque ela vai, né? E assim, aí quando eu vou fazer o teste, a primeira coisa que eu vejo é a verdade da pessoa, né? Ela tá falando com verdade.
né, o texto que ela está falando. Porque é muito fácil você decorar texto, né? Decorar texto, porra, né? Muito ator, decorei o texto, decorei o texto, está maravilhoso. Mas como não passa a verdade, porque você, para mim, eu acho que o ator ele tem que ser o personagem. Ele não pode fingir ser o personagem, né? Então eu tenho que ver no olho dele o personagem, né? Assim, aí para mim, se ele sai do texto, se ele não fala o texto certo, se ele se ele esquece o texto, mas mantém a verdade no olho dele, eu vou gostar. Esse cara vai ter o meu aval ali, né? Aí a gente vai peneirando, vamos peneirando até chegar no personagem, no ator certo pro personagem, né? Mas a primeira coisa que eu vejo é a verdade no olho da pessoa, né? No texto da pessoa. Não adianta o cara só decorar o texto, decorei o texto, tá beleza. Não, o cara tem que, né, passar a verdade, dar a entonação certa, aquela coisa toda, né? Eu acho que é por aí. E esse é um trabalho que vocês estão desenvolvendo junto agora, que seria uma mentoria online, né? Você e a Érica, para ajudar artistas, né, a entrar num processo de carreira, correto? É justamente isso. A gente manda duas cenas para a pessoa, né? Uma cena de comédia, uma cena de mais drama, faz um questionário minucioso de tudo, né? Da carreira, do que pretende, do que quer, né? E aí no bate-papo com a pessoa, depois de ter visto a cena e depois de ter lido todo, né? Como é que é a anamnese da pessoa, né? A gente vai dando toques para a pessoa, né? Tem pessoas que tem problema de dicção, tem problema de articulação, tem problema né? E tem pessoas que estão prontas, né? Então a gente indica indica profissionais especializados, indica produtores, indica produtoras, indica agências, indica, né? Então, assim, se a pessoa está completa, bacana, a gente já vai encaminhando, já está né? Se a pessoa está precisando de alguma coisa ainda, né? Ainda está a gente indica cursos, indica workshops, indica, né? E está sendo bem bacana. A gente está fazendo isso desde o ano passado e o resultado está sendo bem legal. Bem legal. A procura está sendo grande também. O que dá para perceber em questão de escolas de atores, eu fiz Wolf em São Paulo, que era um dos meus sonhos fazer. Foi difícil pra caramba para passar, fiz 4 testes para poder passar. E o que dá para perceber. 4 testes? Eu fiz 4 testes para poder entrar para o Wolf. Caramba. Na época, se não me engano, posso estar equivocado, eram 120 vagas, 140 vagas para 800 futuros atores. Então foram 2 dias de teste. Expressão corporal, a gente fez expressão, improvisação, até na época a Jussara, o André Garoli estava dando aula lá também, acho que ainda é professor lá. E depois a gente fazia cena de televisão, né? Eram cenas de televisão. E aí, no caso, depois de uma semana, a gente tinha o feedback. E confesso que foi uma das melhores experiências que eu tive no Wolf, porque ali eu consegui entender a importância do trabalho do ator, porque é muito difícil. Como diz a Fernanda Montenegro, muitos são artistas e poucos são atores, porque o processo da construção da personagem, você pode mesmo dizer, a gente aprende muito lá, a base do que eu estudei lá, o Stanislavski, né? Antonin Artaud, francês, que trabalha essa questão da embocadura, né? Então, assim, são grandes professores, grandes mestres, e eu tenho certeza que é o que você falou, a dica do estudo para toda a vida. Quanto mais velho fica, melhor o ator, né? Eu acho que isso é uma grande qualidade de você ser ator, né? Assim, você vai ganhando experiência e sempre vai melhorando, né? Sempre vai melhorando. Quantos atores aí que a gente viu, né? Vai falar. Só um minutinho. 3 segundos para cortar e a gente volta, beleza?